Capítulo 10. A reverberação de memórias. A investigação dos mecanismos que levam à reverberação de memórias durante o sono é uma saga quixotesca de idealistas que ousaram cruzar a ponte entre biologia e psicologia, quando esse caminho ainda era imaginário. É também a crônica de vacas sagradas da ciência, cuja genialidade só foi igualada pelo tamanho de sua teimosia. O início dessa história remonta aos estudos pioneiros sobre a excitação elétrica em circuitos neuronais recorrentes, conduzidos nos anos 1930 pelo espanhol Rafael Lorente de Nó. O jovem e brilhante e discípulo de Santiago Ramón y Cajal emigrou para os Estados Unidos em 1931 e 5 anos depois se mudou para Nova York, contratado pelo importante Instituto de Pesquisa Biomédica que poucos anos depois se transformaria na Universidade de Rockefeller. Lorente de Nó já era nessa época uma celebridade científica, um prodígio de talento precoce com várias descobertas importantes no currículo. Foi ele quem descreveu pela primeira vez a estrutura celular do córtex cerebral, caracterizada pela organização dos neurônios em cilindros verticais que funcionam como módulos elementares de processamento. Lorente de Nó também foi pioneiro na descrição detalhada da estrutura interna do hipocampo, uma região cerebral de origem evolutiva bem antiga, presente tanto em mamíferos quanto em aves e répteis, mas de função desconhecida à época. A sólida reputação adquirida na neuroanatomia deu a Lorente de Nó o prestígio necessário para ocupar a nova posição acadêmica, com recursos e liberdade para tentar um grande salto metodológico, através de uma técnica ainda incipiente, mas muito poderosa para medir a atividade elétrica dos neurônios, a eletrofisiologia. O Instituto Rockefeller não poupou fundos para equipar Lorente de Nó com o que havia de melhor na época. No interior de um laboratório amplo, com pé direito altíssimo e completamente forrado de cobre, na tentativa de isolar ruídos elétricos, Lorente de Nó decidiu tentar compreender de que forma a atividade induzida num neurônio específico poderia ser propagada para outras células, de modo a retornar ao ponto de origem após algum tempo, através de conexões recorrentes. Circuitos fechados e ativação recorrente. Com base na observação anatômica de que certos circuitos cerebrais formam alças fechadas capazes de retroalimentar o local inicial da atividade, Lorente decidiu investigar o destino de pulsos periódicos de atividade elétrica aplicados a circuitos reverberantes como o hipocampo. Baseado em muita anatomia e alguma eletrofisiologia, Lorente de Nó postulou que circuitos neuronais fechados são capazes de reverberar a ativação elétrica por algum tempo depois da interrupção do estímulo, criando ciclos de ativação que só se dissipam após várias repetições. A noção de reativação de circuitos neuronais fechados proposta por Lorente de Nó seduziu neurocientistas durante todo o século XX, porque processos recursivos como esses poderiam ser e de fato são a base para diferentes tipos de ritmos, osciladores, relógios ou marcapassos fisiológicos. Desde as pesquisas desbravadoras de Lorente de Nó, foram descobertos no cérebro inúmeros enlaces neuronais especializados que geram ondas recorrentes através de múltiplas estruturas cerebrais. A combinação de arquitetura cerebral em alça fechada, neurônios inibitórios capazes de abolir temporariamente a atividade elétrica e liberação de diferentes neurotransmissores como a acetilcolina, dá origem a ritmos de duração variável que são característicos de estados cerebrais globais, tais como vigília, sono de ondas lentas e sono REM. Oscilações, ritmos e memórias. Diferentes subestados ocorrem dentro de cada estado principal na forma de episódios longos de oscilações em regiões cerebrais específicas.
Como veremos adiante, essas oscilações coexistem no tempo e no espaço, formando harmonias que se estabelecem em momentos específicos, de forma a otimizar a comunicação entre áreas cerebrais. Entretanto, a complexa sintaxe de oscilações neurais ainda era completamente desconhecida quando a imaginação fértil do psicólogo canadense Donald Hebb foi capturada pela noção de circuito reverberante. Em fevereiro de 1944, ao inteirar-se das descobertas recentes de Laurent de Dinó, Hebb teve uma epifania. Subitamente, ele pôde enxergar na reverberação de atividade elétrica uma forma natural de armazenar memórias. Seriam circuitos reverberantes nossos blocos de montar e armar lembranças, elementos fundamentais da construção de representações de eventos e objetos? Seria a reverberação elétrica o processo fundamental capaz de sustentar o aprendizado cumulativo em nossa vasta malha neuronal? Talvez a reverberação neuronal fosse mesmo a chave para desvendar nossa incrível capacidade de adquirir novas representações do mundo ao redor sem perder muito as representações previamente armazenadas. Hebb pede um estágio. Entusiasmado com o potencial dessas ideias e ávido por colaborar com o grande mestre espanhol, Hebb escreveu para Laurent de Dinó em 28 de abril de 1944, voluntariando-se para um estágio de um mês em seu laboratório. Não era um iniciante que se apresentava ao trabalho gratuito, tendo realizado o doutorado sob a orientação de Karl Lashley, na Universidade de Chicago e depois em Harvard. Hebb teria aprendido com a nata dos fisiologistas e psicólogos de seu tempo. Em 1936, Hebb defendera sua tese e aceitara uma posição de assistente de pesquisa no Instituto Neurológico de Montreal, sob a direção do neurocirurgião Wilder Penfield, que se notabilizaria por realizar os primeiros experimentos de registro e estimulação elétrica do cérebro humano. Um relato de Penfield exemplifica as espantosas descobertas possibilitadas pelo método. Dessa vez, no entanto, parecia certo que o estímulo tivesse alguma forma evocado uma experiência passada. Uma paciente reclamava de convulsões durante as quais, às vezes, caía no chão inconsciente, em um espasmo epiléptico. Mas imediatamente antes de tal episódio, ela estava ciente do que parecia ser uma alucinação. Era sempre a mesma, uma experiência que lhe surgiu desde a infância. A experiência original era a seguinte: ela estava passando por um prado. Seus irmãos haviam corrido em frente ao longo do caminho. Um homem a seguiu e disse a ela que havia cobras na bolsa que ele estava carregando. Ela ficou assustada e correu atrás dos irmãos. Essa foi uma experiência verdadeira da qual seus irmãos se lembraram. A sua mãe também se lembrou de ouvir isso. Depois, por alguns anos, a experiência voltou para ela em seu sono e foi chamada de pesadelo. Finalmente, reconheceu-se que esse pequeno sonho era preliminar a uma crise epiléptica que poderia ocorrer a qualquer momento, de dia ou de noite. E o sonho, às vezes, era tudo que resultava da crise. Na operação sob anestesia local, mapeei as áreas sensoriais e motoras para os fins de orientação e apliquei o estimulador sobre o córtex temporal. Espere 1 minuto, ela disse, eu vou te contar. Retirei o eletrodo do córtex. Depois de uma pausa, ela disse: vi alguém vindo em minha direção, como se ele fosse me bater. Era óbvio também que ela estava assustada. A estimulação num ponto mais adiante fez com que ela dissesse: imagino que ouço muitas pessoas gritando comigo, 3 vezes a intervalos e sem o conhecimento dela. Esse segundo ponto foi estimulado novamente. A cada vez, ela interrompeu nossa conversa e ouviu as vozes de seus irmãos e de sua mãe. Em cada ocasião, ela estava assustada. Ela não se lembrava de ouvir essas vozes em nenhum de seus ataques epilépticos. Assim, o estímulo havia evocado a experiência familiar que dava início a um de seus ataques habituais.
mas a estimulação em outros pontos a fez lembrar-se de outras experiências do passado e também produziu a emoção do medo. O nosso espanto foi enorme, pois produzimos fenômenos que não eram nem motores nem sensoriais, e as respostas pareciam ser fisiológicas e não epilépticas. Os experimentos de Penfield demonstraram que a meta-ativação cortical pode deflagrar experiências oníricas na forma de cadeias de memórias que podem preservar unidade e coerência mesmo após múltiplas repetições de sua ativação. O relato segue. Uma jovem mulher disse: quando seu lobo temporal esquerdo foi estimulado, eu tive um sonho. Eu tinha um livro debaixo do meu braço. Estava conversando com um homem. O homem estava tentando tranquilizar-me para não me preocupar com o livro. A um cemitério de distância, o estímulo fez com que ela dissesse: minha mãe está falando comigo. 15 minutos depois, o mesmo ponto foi estimulado. A paciente riu alto enquanto o eletrodo era mantido no lugar. Após a retirada do eletrodo, ela foi convidada a explicar. Bem, ela disse, é uma longa história, mas vou te dizer. Reb foi um destacado membro da equipe de Penfield e ele fez importantes descobertas sobre os efeitos psicológicos de lesões cerebrais. Portanto, ao oferecer seus préstimos a Laurent Dino, ele ofertava um vasto cabedal de conhecimentos empíricos e teóricos sobre a mente e sua base biológica. Mesmo assim, Laurent Dino não demonstrou nenhum interesse, negando de forma categórica o pedido de estágio em carta datada de 1º de maio de 1944. Atualmente, meu trabalho diz respeito à relação entre produção do impulso nervoso e o metabolismo, um problema de pequeno interesse imediato para um psicólogo. O desapontamento não teve Reb. Em paralelo com a pesquisa empírica, ele se dedicou a conceber uma teoria que iria mudar para sempre a compreensão das bases neurais da psicologia. Especulando livremente sobre os possíveis mecanismos biológicos da formação de memórias, Reb vislumbrou uma série de fenômenos que ainda hoje constituem uma vibrante fronteira experimental da neurociência. Seu livro A Organização do Comportamento, publicado em 1949, viria a se configurar como a mais influente de todas as teorias neuropsicológicas até hoje. Reb previu corretamente que a aquisição de memórias exige, no nível de neurônios individuais, a soma de múltiplas ativações oriundas de distintos neurônios, capaz de levar ao fortalecimento das conexões entre eles. Uma tradução bastante popular da hipótese rebiana é que neurônios que se ativam juntos se conectam juntos. Reb propôs que a consolidação de uma memória começa por sua reverberação elétrica através de circuitos neurais recorrentes, o que então faz com que um grupo de neurônios passe a funcionar em sincronia. Isso porque, sua vez, aumenta a excitabilidade desse grupo de neurônios, passando a corresponder a uma representação fisiológica do lugar, objeto ou evento memorizado. Para apreciar o enorme progresso representado por tal concepção neuronal do que significa aprender, é preciso considerar que até o final dos anos 1940, os diferentes ramos da psicologia seguiam avançando como haviam feito desde o século XIX, sem teoria unificadora, violentamente conflagrados e desprovidos de qualquer contato com a neurobiologia. O behaviorismo, naquela época, o mais bem-sucedido ramo da psicologia, quantificava minuciosamente o comportamento animal controlado em laboratório, mas não admitia abrir a caixa preta cerebral que gera a mente. Por outro lado, a neurofisiologia, que começava a compreender os aspectos mais simples do sistema nervoso, não tinha nenhuma pretensão de alcançar o fenômeno psicológico. Entre os poucos que ousaram tentar esse percurso, a ignorância sobre os mecanismos do pensamento era tão completa que mesmo um neurofisiologista renomado, com o prêmio Nobel Roger Sperry,
1913 a 1994, dedicou anos de sua vida a investigar se a consciência não seria causada por campos eletromagnéticos em vez de disparos neuronais, uma possibilidade completamente abandonada hoje. Não foi, portanto, pouca ousadia quando Hebb escreveu novamente a Lorente de Nó, dessa vez para apresentar sua obra. Aos 44 anos, Hebb vaticinou: acredito que meu livro será capaz de mostrar que as ideias modernas de neurofisiologia e, particularmente, algumas das que você desenvolveu têm um significado revolucionário para a teoria psicológica. Winson pede um estágio. Não podia estar mais certo. Passaram-se 15 anos e outro improvável cientista entrou em cena, o nova-iorquino Jonathan Winson, um cavalheiro à moda antiga e de trajetória imprevisível. A história começa com uma carreira tecnológica precocemente abortada. Após concluir mestrado em engenharia aeronáutica pela California Institute of Technology e doutorado em matemática pela Universidade de Colômbia, Winson casou-se e foi morar em Porto Rico para administrar a próspera manufatura de sapatos da família. Adeus ciência, teatros, restaurantes finos, olá palmeiras e ondas azuis. Quase 20 anos depois, após o falecimento do pai e a venda lucrativa dos negócios, Winson e sua esposa Judith decidiram regressar a Nova York, pois desejavam sua intensa vida cultural. Eram cultos sofisticados e sequiosos de concertos, exposições e palestras que sobravam em Nova York, mas faltavam em San Juan. Em particular, buscavam acesso aos círculos psicanalíticos que vicejavam na Big Apple nos anos 1960. Mas Winson, além de humanista e freudiano, tinha forte inclinação tecnológica e científica. Aos 44 anos de idade, bem estabelecido na vida e muito além da idade ideal para iniciar uma carreira na ciência experimental, ele bateu à porta do laboratório do professor Neil Miller, da Universidade Rockefeller, e se ofereceu para trabalhar de graça como aprendiz. Foi uma jogada de mestre. Já em 1967, a pequena universidade, que ocupa o único quarteirão do Upper East Side, era uma das maiores concentrações mundiais de prêmios Nobel por metro quadrado. Era também um bastião de atitudes independentes e não convencionais. Winson não apenas foi aceito como pesquisador, mas foi, ao longo dos anos, promovido sucessivamente a técnico, professor, assistente, professor associado e emérito, tendo até mesmo a honra de usar o laboratório forrado de cobre de Lorente de Nó para realizar suas pesquisas. Desvendando a função do ritmo teta. As primeiras contribuições de Winson foram relacionadas ao ritmo teta, formado por ondas cerebrais bastante regulares que tomam completamente o hipocampo durante certos estados, chegando a durar vários minutos. Descoberto em coelhos nos anos 1950 e depois observado em ratos, macacos, gatos e humanos, o ritmo teta foi um grande mistério até meados dos anos 1970, quando Wilson começou a desvendá-lo. O paradoxo que se apresentava é que o mesmo ritmo aparece em situações completamente distintas dependendo da espécie estudada. O paradoxo que se apresentava é que o mesmo ritmo aparece em situações completamente distintas, dependendo da espécie estudada. Enquanto o ritmo teta do rato é proporcionado à locomoção, no coelho ele só ocorre quando o animal está imóvel. Para tornar as coisas mais complicadas, o ritmo teta do gato acontece ocasionalmente quanto na imobilidade quanto no movimento. A cereja do bolo dessa quimera científica é o sono REM, que coincide com o ritmo teta hipocampal em todas essas espécies. Wilson percebeu que a chave para compreender o ritmo teta é entender, segundo o nicho ecológico de cada espécie, que tipo de comportamento requer alto grau de atenção ao ambiente. Ratos são presas na perspectiva de algumas espécies, como gatos, mas são predadores na perspectiva de outras espécies, como camundongos. Caracterizam-se por ser exímios exploradores do ambiente, onde navegam com agilidade e com grande atenção em busca de alimento. É, portanto, durante a exploração espacial de ambientes novos que parece mais fortemente o ritmo teta dos ratos. Coelhos, por outro lado, são presas por excelência e se congelam quando colocados
em ambiente novo, assumindo uma posição ereta sobre duas patas em busca de predadores. Em coelhos, o ritmo teta ocorre durante a imobilidade atenta e desaparece após a familiarização com o ambiente quando os animais começam a forragear lentamente sobre quatro patas. Já o gato é um felino de evidentes instintos predadores. Não surpreende, portanto, o ritmo teta ocorra quando o animal agiliza comportamentos de caçada contra camundongos ou novelos de lã, seja parado em preparação para ataque iminente, seja correndo em direção ao alvo rumo ao bote. Em sua síntese, Wilson propôs que o ritmo teta durante a vigília é explicado por comportamentos atencionais típicos de cada espécie. Por analogia, propôs que a ocorrência do ritmo teta durante o sono REM denotaria um estado fisiológico capaz de processar as memórias adquiridas na vigília no mais protegido isolamento sensorial do sono, mas com a mesma atenção utilizada na experiência desperta. O sono REM seria, portanto, um estado reflexivo no qual o cérebro prestaria atenção a si mesmo e à sua representação do mundo conhecido. A interpretação de Wilson conquistou corações e mentes no âmbito da pequena, mas crescente comunidade de neurofisiologistas do campo. No final dos anos 70, ele descobriu que a destruição do ritmo teta hipocampal por lesão de uma outra região cerebral, o septo medial, causa perda acentuada de memória espacial em ratos. Publicada na revista Science, essa foi a primeira demonstração direta do importante papel do ritmo teta na cognição. Hoje sabemos que o ritmo teta hipocampal é crucial para a aquisição, o processamento e a evocação de memórias declarativas que podem ser narradas oralmente, como as últimas férias de verão, a festa de casamento da sua melhor amiga ou seu sonho mais recente. Restos diurnos eletrofisiológicos. Inspirados pela noção freudiana de resto diurno, Wilson e o neurocientista grego Konstantin Pavlidis, então seu aluno de doutorado, resolveram verificar se os neurônios mais estimulados durante a vigília seriam também os mais ativados durante o sono. Para testar essa hipótese, eles se valeram de uma propriedade específica de certos neurônios do hipocampo chamados de piramidais pelo formato cônico de seus corpos celulares. Esses neurônios se ativam seletivamente apenas quando o animal passa por uma região bem restrita do espaço, de forma que a cada neurônio corresponde a um campo espacial específico, dentro do qual o neurônio se ativa e fora do qual não se ativa. Foi a descoberta dos neurônios de lugar como um mecanismo de mapeamento do espaço que valeu ao norte-americano John O'Keefe e aos noruegueses Edvard e May-Britt Moser, neto e bisneto científicos de Hebb, o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2014. No desenho experimental de Pavlidis e Wilson, a ativação dos neurônios piramidais restrita a regiões espaciais específicas permitiu comparar neurônios bastante ativados com outros quase silentes. Após realizar um implante cirúrgico de eletrodos no hipocampo, os pesquisadores identificaram e registraram pares de neurônios piramidais com campos espaciais não sobrepostos, isso é, cada neurônio tinha preferência por um lugar diferente do espaço. Depois, usando redomas de acrílico transparente para restringir a posição dos animais ao campo de um dos neurônios e tomando cuidado de não remover as pistas visuais que permitiam a localização espacial, os experimentadores fizeram com que esse neurônio se ativasse reiteradamente durante todo o tempo de duração do registro, enquanto o outro neurônio permanecia desativado. Após 20 minutos, os pesquisadores reposicionaram o animal na jaula de registro, fora dos campos espaciais de ambos neurônios, e permitiram que o rato dormisse espontaneamente por várias horas. Publicados em 1989, os resultados foram reveladores. Neurônios que haviam sido mais ativados na vigília e especificamente reativados durante o sono subsequente, tanto durante o sono de ondas lentas quanto durante o sono de onda REM. O estudo deu sustentação empírica à ideia de que a atividade neuronal durante o sono reverbera as experiências da mente desperta,
foi nada menos do que a primeira evidência eletrofisiológica dos restos diurnos postulados por Freud. Poucos anos antes, essa descoberta foi aprofundada pelo neurocientista norte-americano Matthew Wilson durante seu pós-doutorado na Universidade do Arizona. Wilson não só analisou quantitativamente apenas as mudanças nas taxas de atividade de neurônios no hipocampo, mas as mudanças na sincronia entre os movimentos de ativação de neurônios distintos. Em outras palavras, mediu não apenas o quanto cada neurônio aumentou ou diminuiu sua atividade, mas também a proporção de ativações coincidentes entre pares de neurônios, ou seja, em que proporção dois neurônios quaisquer se ativam conjuntamente em sincronia. Não por acaso, Wilson era orientado pelo neurofisiologista canadense Bruce McNaughton, que no fim dos anos 70 conviveu de perto com Donald Hebb, e com ele partilhou o entusiasmo pelo estudo da sincronia neuronal. Em 1994, Wilson e McNaughton publicaram resultados que se tornaram instantaneamente clássicos. Primeiro, mostraram que durante a vigília, quando o rato se movimenta ao longo de uma trajetória e o ritmo θ predomina no hipocampo, surgem novos padrões de sincronia entre pares de neurônios hipocampais. Em seguida, demonstraram que os mesmos padrões reverberam com algum ruído de fundo durante o sono de ondas lentas subsequente. Em 2001, já como professor do Massachusetts Institute of Technology, Wilson e o doutorando Ken Wei Lowy demonstram efeitos semelhantes durante o sono REM. Para entender a diferença entre os achados iniciais de Plavides e Wilson e os achados subsequentes de Wilson, imagine que cada potencial de ação de cada neurônio fosse uma nota musical numa partitura. A descoberta fundamental de Pavlidis e Wilson equivale a dizer que as notas mais tocadas durante a vigília voltam a ser ouvidas durante o sono. Os resultados de Wilson demonstraram que não apenas as notas observadas durante a vigília se repetem durante o sono, mas também suas combinações em acordes e frases melódicas. A metáfora da memória como partitura permite usar esses achados para imaginar de que forma uma lembrança oriunda da vigília pode ressurgir em sonhos. Reverberação ou reativação? A exploração subsequente dessas descobertas por diferentes grupos de pesquisa, entre os quais o meu, estabeleceu nos últimos 20 anos que a reverberação elétrica de memórias é máxima durante o sono de ondas lentas, torna-se variável durante o sono REM e decresce bastante durante a vigília. Dados o aumento consistente da reativação neuronal durante o sono NREM e a maior variância durante o sono REM e a reduzida duração do sono REM em comparação com o sono não REM, cerca de 1:4 em ratos e humanos, deve-se concluir que o sono não REM desempenha um papel preponderante na reverberação neuronal, enquanto o sono REM joga um papel secundário nesse fenômeno. Em termos práticos, isso significa que a primeira metade da noite, dominada pelo sono não REM, é essencial para a reverberação de memórias adquiridas durante a vigília. Postulado por Donald Hebb há mais de 60 anos, o termo reverberação foi substituído nas últimas décadas pela palavra reativação, mas esse termo não descreve plenamente o fenômeno em questão. Embora a reverberação da atividade de redes neuronais diminua substancialmente durante a vigília, ela não desaparece por completo quando os animais estão despertos. A força da reverberação mnemônica durante a vigília é inversamente proporcional ao grau de estimulação sensorial interferente. Como os traços de memória podem ser continuamente detectados durante os períodos pós-aquisição através de todos os estados comportamentais, é correto afirmar que as experiências sensoriais relevantes causam reverberações sustentadas em vez de reativações discretas. Por que não percebemos que existem sonhos ao fundo quando estamos despertos? A explicação é a torrente de estimulações sensoriais provenientes dos 5 sentidos. Em jargão científico, os padrões reverberantes de atividade neural associados com a experiência pregressa são em grande parte, mas não completamente, mascarados durante a vigília pelos estímulos sensoriais recebidos. Parafraseando Freud, os sonhos são como as estrelas. Estão sempre lá, mas só podemos vê-los durante a noite.
E, no entanto, algumas pessoas parecem conseguir percebê-las mesmo acordadas, como nos devaneios criativos atribuídos ao compositor austríaco Wolfgang Mozart, 1756 a 1791, por seu primeiro biógrafo. Mozart escrevia tudo com facilidade e rapidez, o que talvez à primeira vista pudesse parecer descuido ou pressa. Ele nem chegava ao piano quando escrevia. Sua imaginação apresentava a obra completa quando vinha a ele, clara e vividamente, no tranquilo silêncio da noite, quando nenhum obstáculo atrapalhava sua alma. O poder de sua imaginação tornava-se incandescente. Alta ou baixa fidelidade? Um outro termo que se tornou popular relacionado à palavra reverberação é o chamado replay de memórias, a repetição de alta fidelidade de padrões passados de atividade neural. Entretanto, a reativação de memórias durante o sono não as evoca perfeitamente como uma gravação sendo executada, repetindo conteúdos da vigília. Ao contrário, trata-se de uma reativação viva, como uma banda tocando ao vivo e de memória. Por isso mesmo, o som é mais sujo, com o ruído das reverberações que disputam a atividade neuronal produzida durante o sono. O resultado final é mais jam session do que cópia exata, mais vinil do que MP3. Essa reverberação suja é provavelmente relacionada ao fato de que vastas porções do cérebro dos mamíferos estão dedicadas à representação simultânea de diversas percepções ou ações. Em consequência, neurônios individuais são recrutados para participar de diferentes grupos neuronais sincronizados, combinando múltiplas informações de forma a dificultar a detecção de qualquer memória específica. Uma mesma nota musical, utilizada inúmeras vezes em partituras diferentes, produz efeitos muito distintos do ouvinte dependendo do contexto de ocorrência de cada nota. Imagine agora que as partituras podem ser executadas em paralelo ao mesmo tempo, e ficará mais fácil entender o que acontece dentro do cérebro. Um notável contra-exemplo que confirma a regra é encontrado numa ave australiana muito utilizada na pesquisa científica, o pássaro mandarim. Durante o sono, um grupo de neurônios envolvidos na produção motora do canto apresenta uma repetição verdadeiramente fiel da atividade neuronal observada quando o animal canta, uma cópia quase perfeita. Esse caso raro de replay deriva do processamento neural altamente especializado que é levado a cabo por esses neurônios, cuja atividade é requerida para o controle dos músculos vocais responsáveis pelo canto. Todos esses neurônios são integralmente dedicados à codificação sequencial de uma única memória, repetida ao longo de toda a vida de forma fixa e invariável, o canto do próprio pássaro. Durante o sono do mandarim existe de fato um replay de alta fidelidade. Fortalecimento e enfraquecimento de sinapses. A importância atribuída pelos neurocientistas à reativação neuronal provém de sua ligação com a consolidação de memórias e com o fenômeno essencial para a neurobiologia do aprendizado, a potencialização de longa duração. Embora Hebb tivesse previsto em 1949 que a ativação concomitante de neurônios deve modificar de forma persistente suas conexões com neurônios na jusante, a uma ou mais sinapses de distância dos neurônios ativados, o fenômeno permaneceu uma possibilidade apenas teórica por quase 2 décadas. Foi somente em 1966 que surgiu a primeira evidência empírica de que um estímulo elétrico pode fortalecer de forma duradoura um conjunto de conexões sinápticas. Estudando estímulos e respostas elétricas no hipocampo de coelhos anestesiados, o então doutorando norueguês Terje Lomo conseguiu pela primeira vez induzir eletricamente uma memória artificial, fazendo neurônios se lembrarem dos estímulos recebidos. Pesquisando no laboratório do neurofisiologista norueguês Per Andersen, na Universidade de Oslo, Lomo, inicialmente sozinho e depois junto com seu colega britânico Timothy Bliss, publicou as primeiras evidências da potencialização de longa duração. A descoberta é o análogo celular da operação de adiação, essencial para o funcionamento do biocomputador que trazemos dentro do crânio. Em 1982, o neurofisiologista japonês Masao Ito
publicou a primeira evidência do fenômeno oposto, uma redução da força sináptica obtida com estímulos de baixa frequência, chamada depressão de longa duração, o equivalente neural da operação de subtração. Desde então, a investigação sobre a potencialização e a depressão de sinapses se tornou um dos campos de pesquisa mais dinâmicos da neurociência. Inicialmente, houve críticas. Os estímulos eram realizados com frequências excessivamente altas ou baixas, configurando uma situação bastante artificial. Argumentou-se que memórias naturalmente adquiridas provavelmente dependeriam de mecanismos diferentes, mas com o tempo ficou claro que a potencialização e a depressão das sinapses também ocorreram sob frequências de estimulação próximas das observadas no cérebro. O avanço das pesquisas acabou demonstrando que mecanismos deflagrados nesses experimentos são exatamente os mesmos utilizados pelo aprendizado natural. Se no Monte Olimpo da ciência habitam deuses justos, Lomo, Bliss e Ito ainda hão de compartilhar um prêmio Nobel por descobrirem de que modo o panorama sináptico é esculpido. Enquanto esse dia não vem, os estudantes apaixonados pela compreensão dos mecanismos biológicos do aprendizado têm a oportunidade em congressos e cursos internacionais de beber boas cervejas com o simpático Tim Bliss, narrador entusiasmado e divertido da própria descoberta fundamental. Criptografando memórias. Já no final dos anos 1980, Pavlidis e Wilson fizeram uma outra descoberta surpreendente. Estímulos de frequências idênticas podem causar efeitos opostos quando administrados em fases distintas do ritmo θ. No pico dessa onda cerebral, quando os neurônios estão despolarizados e, portanto, facilmente excitáveis, a estimulação causa potencialização das conexões. No vale da onda, quando os neurônios estão hiperpolarizados e, portanto, dificilmente excitáveis, a mesma estimulação causa depressão das conexões. Desde então, o achado foi replicado por outros grupos de pesquisa e passou a ser considerado um elemento central do processo de aquisição de memórias. Tal dependência da fase das ondas θ permite que estímulos de idêntica frequência produzam efeitos diametralmente opostos, fortalecendo ou enfraquecendo as conexões entre os neurônios. Hoje sabemos que a aquisição de qualquer memória requer tanto o fortalecimento quanto o enfraquecimento seletivo de sinapses, aumentando e diminuindo as forças de conexão entre subconjuntos restritos da malha sináptica do cérebro humano, com muitas centenas de trilhões de sinapses. Sabemos também que a seleção dessas sinapses depende da atenção prestada aos estímulos, atenção que é concomitante com as oscilações θ no hipocampo. A partir dessa descoberta, a melodia neural passou a contar também com os primórdios de uma harmonia. Hoje acredita-se que o ritmo θ funciona como uma partitura para a ocorrência das notas, isso é, dos disparos neuronais e ondas cerebrais de frequência mais alta. O ritmo θ abafa as notas que caem no início do compasso, mas amplifica as que caem ao final, de modo que sua sustentação temporal cria um espaço de fases para a distribuição das notas. Trata-se de um mecanismo para incorporar novidades que desloca as memórias antigas para outras fases, outras regiões do compasso. A importância desse fenômeno para compreender a relação do sono com o processamento de memórias começou a ficar evidente quando Gina Poe, uma das poucas vozes da neurociência a reconhecer explicitamente a inspiração seminal de Freud para o campo, demonstrou pela primeira vez que a fase entre ritmo θ e disparos neuronais pode codificar a familiaridade de uma memória. A história de Poe faz dela outra improvável heroína de nossa saga. Nasceu em Los Angeles numa família muito pobre sem a presença do pai. 2 anos depois, a mãe se mudou para San Diego a fim de buscar trabalho e habitação acessível, levando Gina e seu irmão. A família dependia de auxílios do governo, pois os empregos conseguidos pela mãe pagavam apenas o salário mínimo. Nunca tiveram carro, televisão apenas por um tempo. Além disso, os bairros em que moravam eram violentos. Acostumada a ficar sem comer para garantir que os filhos se alimentassem, a mãe acreditava firmemente que a educação era a chave para superarem a pobreza.
E foi mesmo. No quinto ano, a jovem curiosa e inteligente apaixonou-se pelas atividades mediadas por sua professora de ciências, fosse dissecando um olho de boi ou medindo a preferência de cores em invertebrados. Aos 11 anos, a menina Gina sentiu pela primeira vez que queria ser cientista. Menos de uma década depois, em 1983, conseguiu ser admitida na prestigiosa Universidade de Stanford. No curso de Neurofisiologia, assistiu ao neurobiólogo Craig Hiller contar os passos científicos que o levaram a descobrir que os mamíferos não fazem termorregulação durante o sono REM. Ele disse que isso tornava os mamíferos ainda mais vulneráveis durante esse estado, arriscado para o organismo e ainda assim estritamente necessário, o mais importante, por razões desconhecidas. Gina ficou entusiasmada e pensou como seria divertido descobrir algum fenômeno fundamental numa era em que tanta coisa já era conhecida ou parecia ser. Só que a motivação inicial se dissipou quando ela constatou que precisava de mais dinheiro para pagar as taxas da universidade. Como não precisava dos créditos daquele curso para se graduar, abandonou as aulas e aumentou suas horas de trabalho como cozinheira. A história poderia parar aí, mas felizmente não parou. Alguns anos depois, Gina conseguiu um emprego de assistente de pesquisa no Veterans Hospital para estudar a atividade cerebral de pilotos da Força Aérea enquanto voavam em baixa altitude e elevada força gravitacional, equivalente a muitas vezes a aceleração gravitacional experimentada na superfície da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O objetivo da pesquisa era determinar de modo confiável se os pilotos estavam perdendo a consciência para que os aviões pudessem entrar em piloto automático sem a necessidade de comando humano. Como parte dessa pesquisa, Gina foi a uma conferência de especialistas do sono e compreendeu que nesse campo há verdadeiros oceanos de questões importantes sem resposta. E, portanto, é possível almejar fazer uma grande diferença, descobrir alguma coisa realmente importante, sonhar grande. Mas Gina só percebeu a ironia quando foi oficialmente admitida no programa de doutorado em neurociências da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Uma bolsa de doutorado nos Estados Unidos paga mais do que qualquer emprego de assistente de pesquisa. Gina adorou o doutorado e nunca mais olhou para trás. Herdeira da linhagem científica dos legendários Per Anderson, John Oakey e Donald Hebb, Gina era pós-doutoranda no laboratório de Bruce McNaughton e Carol Barnes na Universidade do Arizona quando fez sua importante descoberta publicada em 2000. Para compreendê-la, primeiro, é preciso lembrar que é no pico da onda θ que os neurônios têm mais chance de se ativar. Como vimos anteriormente, Pavlidis e Wilson haviam descoberto em 1988 que a estimulação do hipocampo no ritmo θ produz potencialização de longa duração, enquanto a mesma estimulação no vale do ritmo θ produz depressão de longa duração. Essa descoberta fundamental foi replicada em diferentes laboratórios desde então. Juntando as peças do quebra-cabeça, Gina Poe formulou a hipótese de que novas memórias deveriam ser codificadas nos picos do ritmo θ, enquanto memórias velhas destinadas ao esquecimento deveriam ser codificadas nos vales do ritmo θ. Gina implantou eletrodos no hipocampo de ratos e passou a registrar a atividade de neurônios de lugar cuja ativação era seletiva para regiões específicas da caixa em que o experimento era feito. Após algum tempo de registro, as paredes da caixa eram removidas, criando um novo espaço bem maior. Isso provocava o remapeamento de uma parte dos neurônios de lugar que passavam a responder seletivamente aos lugares do novo espaço. Comparando a fase de disparo dos neurônios remapeados para lugares novos e dos neurônios que persistiam mapeando lugares antigos, Gina verificou a separação de fases que havia previsto. Quando um rato visitava um ambiente novo, os disparos neuronais ocorriam no pico do ritmo θ, tanto na vigília quanto no sono REM subsequente. Entretanto, quando o mesmo rato visitava um ambiente conhecido, os disparos que ocorriam no pico durante a vigília passavam a ocorrer durante o sono REM no vale. É como se o passado já conhecido estivesse sendo representado na fase negativa do ritmo θ, que induz depressão sináptica de longa duração e, portanto, esquecimento.
A representação das novidades, por outro lado, estaria concentrada na fase positiva do ritmo θ, levando ao fortalecimento das conexões e, portanto, das memórias. O fenômeno que Pavlidis e Wilson haviam demonstrado usando memórias artificiais eletricamente induzidas, Poe e seus mentores agora demonstravam ocorrer numa situação muito mais realista, envolvendo o comportamento de exploração espontânea do ambiente e o sono REM que ocorre em seguida. Embora o avanço na compreensão dos mecanismos responsáveis pelo papel cognitivo do sono derive principalmente da investigação de roedores, foi a pesquisa em seres humanos, utilizando EEG, tomografia por emissão de pósitrons e ressonância magnética funcional, que primeiro estabeleceu a ligação entre aprendizado e reverberação neural durante o sono. Os neurocientistas belgas Pierre Maquet, da Universidade de Liège, e Philippe Pinot, da Universidade Livre de Bruxelas, demonstram há quase 20 anos que a atividade cerebral durante o sono REM pós-aprendizado é proporcional à aquisição de novas memórias. Tal reverberação provoca aumentos locais de oxigenação do sangue, refletindo as necessidades metabólicas aumentadas dos neurônios envolvidos na codificação mnemônica. Outro estudo, realizado durante o sono de ondas lentas, verificou um aumento na potência das oscilações lentas, abaixo de 4 ciclos por segundo, na região cortical submetida ao treinamento, que se correlacionou significativamente com o aprendizado, estabelecendo causalidade entre aprendizado e sono. Mostrar que um fenômeno biológico é proporcional a um fenômeno psicológico não prova que um seja a causa do outro. Para ir além do estudo de correlações e tentar estabelecer causalidade, é preciso induzir ou interromper o fenômeno biológico para verificar o que acontece com o fenômeno psicológico. A importância causal do ritmo θ do sono REM para o aprendizado foi demonstrada em camundongos pela equipe do neurofisiologista grego Antônio Adamtimes, da Universidade Berna e McGill. Usando um método para interromper o ritmo θ com grande precisão temporal, os pesquisadores demonstraram que a redução de ondas θ durante o sono REM prejudica fortemente a consolidação das memórias que, de início, se instalam no cérebro através do hipocampo. Em seres humanos, a equipe de Jan Born realizou experimentos clássicos demonstrando ser possível aumentar o aprendizado através da estimulação elétrica do cérebro durante o sono não REM. Utilizando pulsos elétricos bem lentos aplicados sobre o crânio abaixo de 1 ciclo por segundo, é possível induzir oscilações artificiais que magnificam as ondas lentas naturais desse estado. O procedimento literalmente amplifica a capacidade de aprender. Surpreendentemente, efeito semelhante pode ser obtido utilizando a estimulação auditiva em fase com as oscilações lentas, um procedimento que aumenta a sincronização com ondas cerebrais mais rápidas e provavelmente resulta em grande acúmulo de cálcio no interior dos neurônios corticais, favorecendo a potencialização de longa duração e o fortalecimento sináptico. Em conjunto, essas descobertas sugerem que a repetição de padrões de atividade neural deve ser a causa da consolidação das memórias durante o sono. Para testar essa hipótese de forma a convencer até os mais céticos, Jan Born e o neurocientista alemão Björn Rasch tiveram a ideia de se valer de odores para reativar memórias durante o sono. É notória a capacidade que o olfato tem de evocar memórias, pois associamos cheiros a estímulos específicos. Em algum momento de sua vida, você deve ter experimentado a sensação de surpreender com um cheiro característico do passado e imediatamente lembrar-se de eventos muito antigos. Além disso, os odores são os estímulos sensoriais que menos interferem no sono. Tirando vantagens desses fatos, os pesquisadores decidiram realizar experimentos em que os participantes aprendiam as posições espaciais de cartas com imagens, como no jogo da memória tradicional, enquanto eram expostos ao perfume de rosas. Durante o sono subsequente, os participantes eram expostos novamente ao perfume com o intuito de fazê-los lembrar
subliminarmente das posições aprendidas, reativando-as por ocasião multissensorial. Os resultados mostraram que a realização da reativação de memórias por exposição ao odor foi bastante eficaz quando realizada durante o sono não REM, mas não durante o sono REM, que apresentou níveis iguais ao de experimentos sem odor. Esse experimento clássico demonstrou que a reativação de memórias durante o sono não REM efetivamente promove o aprendizado. Laurent Dino não poderia estar mais errado em sua objeção à Reb. O estudo da reverberação neuronal é do mais alto interesse para a psicologia. Uma trajetória específica na malha neuronal. Mas afinal, o que é uma memória? Para começarmos a definir esse conceito, digamos que é uma trajetória específica de propagação da atividade elétrica através da malha neuronal. A ativação consciente de uma memória é um processo que se estende no espaço através de enormes conjuntos neuronais e se prolonga no tempo por centenas de milissegundos, bem acima da escala de tempo característica da atividade de um único neurônio, da ordem de 1 milissegundo apenas. Embora uma única memória requeira a ativação de um grande número de neurônios, está muito longe de recrutar o cérebro inteiro, uma vastíssima matriz tridimensional composta por bilhões de células, cada uma delas interligada por axônios e dendritos a milhares de outros neurônios. A evocação de uma memória é, portanto, a propagação da atividade elétrica através de um subconjunto bastante específico e restrito de neurônios e áreas cerebrais. Para cada experiência do passado evocada, há uma trajetória particular de propagação elétrica pelo cérebro que, em seu estado latente não ativado, representa a memória dessa experiência. Para memórias de procedimento, pedalar uma bicicleta, jogar capoeira, os circuitos envolvem sobretudo o cerebelo, o córtex motor e os gânglios da base. Para memórias declarativas, qual é a capital de Angola? Assim como para memórias episódicas, como foi sua viagem para pesquisar capoeira em Angola? É necessário um hipocampo intacto. Cada trajetória tem certa probabilidade de propagação que se transforma a cada nova ativação da memória através de mecanismos como a potencialização e a depressão de longa duração. A repetição mental de uma mesma memória é como um rio que parece sempre igual, mas não exatamente, pois passa pelo mesmo leito, mas nunca com a mesma água e nunca de forma igual, sobretudo nas margens. As trajetórias neuronais mais prováveis correspondem às memórias mais reforçadas, ativadas múltiplas vezes ao longo da vida. A cada vez que ocorre, a passagem de atividade elétrica esculpe caminhos preferenciais para a futura ativação neural, criando a memória dos eventos memoráveis. A atividade elétrica circula por essas trajetórias sob a influência de redes reverberantes, como o circuito hipocampo septal que produz o ritmo θ e as conexões de vastas porções cerebrais com o pequeno e compacto locus ceruleus. Situado nas profundezas do sistema nervoso, esse olho interior que tudo vê exerce controle direto sobre a pupila, que se dilata conforme a atenção e o esforço mental, como se abrisse e fechasse a janela da alma para o mundo. O locus ceruleus detecta em tempo real tudo que dói e tudo que é novidade, disseminando tais informações por todo o cérebro através da liberação de noradrenalina. À noite, a janela se fecha. O locus ceruleus diminui a sua taxa de disparo até baixar a um nível crítico. Na ausência de qualquer estímulo relevante, esse nível não é suficientemente alto para nos impedir de adormecer. Quando a luz dá lugar à escuridão, a atividade elétrica gerada espontaneamente no interior do cérebro, amorfa e desprovida de conteúdo em sua origem, atinge por fim o limiar de ativação de alguma trajetória em particular. E assim aparece a primeira imagem onírica da noite. Começa o sonho. As memórias formadas durante o dia competem agora com todas as memórias anteriores. É muito comum que, já no início do sono, a lembrança do dia anterior desapareça no turbilhão de outras memórias reativadas. Entretanto, aquilo que foi marcante retornará inexoravelmente.
Os caminhos mais profundamente entalhados durante a vigília têm maior chance de serem reativados do que os rasamente esculpidos. E é assim, pela reverberação elétrica das lembranças mais relevantes, que é tecido o banco de memórias chamado inconsciente. Por vales e montanhas viajarei. Se o cérebro de um recém-nascido fosse uma topografia, seria uma planície arenosa sulcada apenas pelas memórias inatas do passado filogenético, um mínimo de software embarcado na própria forma do hardware, aquilo que a criança sabe fazer desde a primeira vez que tenta: mamar, chorar, dormir, excretar e aprender. Com esse repertório comportamental, o bebê enfrenta o mundo exterior canalizando a atividade elétrica pelos caminhos neurais que já possui e que vão se modificando à medida que aprende a perceber e a mover-se. Na metáfora topográfica, a chuva que erode o terreno corresponde à atividade elétrica, e assim, alterando continuamente a topografia formada por um número descomunal de sinapses, o bebê inicia a construção de seu mundo interior. Conforme adquire experiência, a topografia é erodida. A formação de novas memórias vai reforçando pequenos conjuntos de sinapses específicas bastante úteis à sobrevivência e eliminando conjuntos enormes de sinapses menos úteis. O resultado é que, a cada novo aprendizado, se forma um novo sulco e a superfície vai se transformando, adquirindo cada vez mais reentrâncias, vales e arroios. O contato com a realidade pela força da água e contra a rigidez da pedra vai esculpindo a topografia sináptica até chegarmos a anciã ou ancião, o cânion de evidências acumuladas, umas sobre as outras, imenso e profundo vale central cercado por inúmeros vales cada vez menores, capilares moldados pela vivência autobiográfica como um palimpsesto de eventos vividos e imaginados, mapa mental de toda a vida feito de experiências superpostas do passado mais remoto que se consegue lembrar até o futuro mais distante que se consegue imaginar. Nesse mapa, a ativação de cada diminuto sulco corresponde à evocação de uma memória específica. Vivências traumáticas deixam sulcos mais profundos, como seria de se esperar, pela intensa liberação de adrenalina e noradrenalina durante o estresse agudo. A carga emocional da experiência aumenta a duração e a intensidade da memória, sobretudo quando as emoções são negativas. O sono, na ausência de estímulos externos, a atividade elétrica gerada nas profundezas do sistema nervoso atinge vigorosamente o córtex cerebral, o hipocampo, a amígdala e diversas outras regiões subcorticais, produzindo experiências oníricas vívidas. Para pessoas que viveram eventos traumáticos, sonhar muitas vezes resulta no fortalecimento das memórias desagradáveis, que equivalem a revisitar a experiência. Talvez seja verdade que a atividade elétrica que atinge o córtex cerebral durante o sono seja difusa, pouco específica, talvez até mesmo aleatória, como propôs Francis Crick. Mas isso não é suficiente para concluir que ela apaga as memórias corticais como a chuva apaga um castelo de areia na praia. Afinal, depois que o bombardeio de atividade elétrica chega ao córtex cerebral e começa a se espalhar por suas vastas redes neuronais, a ativação se propaga conforme os caminhos sinápticos permitidos pelas conexões neuronais já existentes, o que equivale a dizer, pela história daquela mente, os pingos de chuva podem até cair aleatoriamente sobre o vale, mas quem determina seu curso é a forma da pedra, que nada tem de aleatória, pois reflete o passado. Voltando à comparação entre idades diferentes, o recém-nascido tem pouco passado autobiográfico, muito passado filogenético e todo o futuro que se pode almejar. Qualquer coisa que acontece ao bebê tem potencial para impactar integralmente a vida subsequente. No ancião, ao contrário, quase mais nada impacta. O passado autobiográfico se tornou enorme, mas o futuro fica cada vez mais limitado. Frequentemente, a veneranda idade vem acompanhada de um amplo repertório de memórias, mas também da dificuldade de adquirir novas memórias e interessar-se pelos estímulos do mundo. Nada impressiona, nada é novo.
Há menos sono, menos plasticidade neural, menos canabinoides produzidos pelo cérebro, fundamentais para a formação de novas sinapses. Na terceira idade, a pedra que resta é dura e muitas vezes a mente enrijece. Por outro lado, a velhice traz a estabilidade. Quando o repertório de vivências acumuladas é vasto e sadio, os mais velhos se tornam os melhores conselheiros e líderes que uma comunidade pode ter, cuidando da coletividade com equilíbrio, visão panorâmica e zelo pelo futuro, tanto o imediato quanto o longínquo. Entre os Kalapalos e outros grupos indígenas do Parque do Xingu, praticantes da paz intertribal há pelo menos 60 anos, falar como chefe exige ser calmo e discursar sentado, olhando para o chão com humildade e proferindo as repetições corretas de palavras que apaziguam e asseveram paz e respeito entre parentes.